que fizemos aí durante todo o mês de novembro. Novembro está acabando, galera. Novembro está acabando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a todas vocês, os homens empreendedores e mulheres empreendedoras que estão aqui. O pessoal está chegando aqui, mas eu já vou começar o nosso bate-papo aqui, a nossa introdução. Você já está mais do que acostumado aí, doutrinado já com tudo aquilo que a gente vai falando no começo aqui. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos aí fazendo todo esse movimento, esses encontros durante todo o mês de novembro e vamos ter muito mais em dezembro. Dezembro vamos realmente fechar com chave de ouro aí, vamos fazer um investimento aí de segunda e quarta, toda segunda e quarta com encontros, e você já vai começar nessa quarta agora dessa semana. Vou mostrar para você daqui a pouquinho o que vai ter em dezembro, tá? Para você já se programar. Eu sei que para alguns, às vezes, é muito conteúdo, fala, caramba, toda semana e tal, porque a gente está realmente querendo entregar para você algo de muito valor, para fechar o ano aí, você ainda investir aí no Natal e a gente começar 2021 a todo vapor, tá? Então, vamos aqui aos nossos primeiros slides aqui. Se você está me ouvindo tudo certo aí, dá aquele joinha na câmera aí, abre sua câmera, mostra sua carinha. Tem as carinhas que eu sempre estou acostumado de ver aqui, pessoal. A Dani, Magda, a Debas, está por aí sempre. Olha lá, Eugênio, boa noite, gente. Boa noite, Flávia, Rita, Ezequias, a galera toda está ali, o Marcelo, nosso parceiro aí, cliente, Rose. Sejam muito bem-vindos, tá? Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas pode ficar tranquilo que você é sempre muito bem recepcionado aqui. Fique com a sua câmera aberta aí, se você puder, tá? Para a gente ver sua carinha aqui do outro lado. Então vamos lá. Se você está ouvindo muito bem aí, nós nascemos aqui, somos do software G com Web. Se você não sabia, está sabendo agora. Nós começamos a nossa vida, todo o nosso negócio dentro de papelarias com o nosso software de gestão. G-Com Web é um sistema voltado para o segmento de papelarias, nasceu dentro de uma papelaria e cresceu dentro de uma papelaria, então nós conhecemos todas as rotinas, tudo aquilo que acontece dentro de uma papelaria, desenvolvemos aí módulos específicos de gestão de listas de material, cashback, vale produto, gestão financeira, estoque, app de força de vendas para vender dentro e fora da loja, integração com e-commerce, que é vital hoje, né, para você que quer ter uma loja virtual, segmentação de clientes e análise de dados em gráficos pelo celular. Então, o G-Com Web hoje é um software 100% voltado aí para o negócio de vocês, para papelarias, tá certo? Se você quiser conhecer depois, me dá um toque e a gente marca uma apresentação para você. E reforçando sempre os pilares do nosso movimento. Papelaria 365 nasceu com esses 3 intuitos aqui, esses 3 objetivos. Eu quero fazer com que você entre no digital, você que está do zero, você que não conhece desse mundo, desse jogo, você entre no digital, faça vendas de fato online, tenha resultados online. Você que já tem uma loja virtual, já tem uma operação, já começou uma operação, já faz algo no online, mas não está tendo resultados, você também está no lugar certo para aprender, para crescer. E existe venda após volta às aulas, ou seja, ao invés de você ficar só dependendo de vender agora, nesse período de dezembro até fevereiro, você consiga realmente estruturar o seu negócio para vender durante todo o ano. Então, todos os assuntos que a gente traz aqui é para capacitar você num todo, tá bom? Então, a gente já ensinou vocês com relação a Instagram, a venda online, a e-commerce, várias coisas. E hoje a gente vai estar falando de um assunto bem pertinente, que é liderança, que é o que você vai viver constantemente no seu dia a dia, com a equipe, com você mesmo, tá bom? Se você não nos segue ainda, siga a gente lá no Instagram, @papelaria365. Como de costume aí, prepare papel e caneta, água por perto, mais ou menos aí 1 hora e meia de conteúdo a gente normalmente tem aqui, tá? Esteja focado, áudio fechado, câmeras abertas, e a gente vai abrir um momento de dúvida. Se você postar a sua dúvida aqui no chat, tá bom? Pode ir colocando que a gente vai elencando essas dúvidas durante todo o encontro. Você que já está acostumado com a nossa didática, a nossa rotina aí. No final, eu passo as dúvidas para o nosso convidado, que é o Ricardo, para que ele possa sanar aquilo que você está com dúvida aí, tá bom? Nosso novembrozão está acabando.
Hoje, dia 30, nosso último encontro. E aquele túnel do tempo, né? Do que aconteceu aí em novembro. Foi aí lá no início com Rômulo Paes, depois com Giovana Manato, depois teve Escolar Office, Jornada da Papelaria Digital comigo, com a Carol, com a Maricelma. Depois nós tivemos aí a Lívia, a Amanda falando de brand, foi sensacional. E nós, na semana retrasada, né, abrimos aí as inscrições para a nossa mentoria Meu Negócio Digital de 6 dígitos. As inscrições se encerram agora, quarta-feira, dia 2/12. Tem várias pessoas aí que estão finalizando aí as suas inscrições para a gente fechar e fazer o check-in. Tá? O check-in é quando eu individualmente sento com você, marco uma reunião com você e detalhamos como está o seu negócio agora, para que você possa trilhar o melhor do curso e que você possa já ter as primeiras metas e qual estratégia você vai fazer para alcançar essas primeiras metas, tá bom? Então, hoje mesmo já fiz, né, check-in, vou fazer amanhã, a semana toda de check-in com os alunos que entraram, então espero por você para estar junto com a gente dentro dessa jornada. Dezembro vem aí, e aí o que vai rolar em dezembro, pessoal? Dezembro alucinante. Depois do novembro insano, a gente vai ter um dezembro alucinante, que é para você poder tomar aí todas as pílulas necessárias para acabar o ano cheio de não só conhecimento, mas para que você coloque em prática, tá? Então, dia 2/12 aí comigo, quarta-feira, agora, tá? A distância entre a vontade e a realização, eu quero te ensinar ferramentas práticas, tá? Para que você consiga pegar suas metas, seus objetivos, suas ideias, colocar no papel, traçar um plano de ação e chegar, e bater, e alcançar, tá bom? Então vai ser uma live aí muito massa, eu gosto muito desse assunto, e nós vamos tratar isso aí na quarta-feira. Segunda-feira que vem aí, dia 7/12, a Thaisa falar sobre como fazer fotos de produtos com criatividade. Depois, Marcela Moura, da Concurseiros, como se posicionar em cada rede social, YouTube, TikTok e Pinterest. E dia 14/12, conheça a linha de produtos da Mood. A Mirella, da Mood, vai trazer aí toda uma linha de produtos para que você possa conhecer e vender durante todo o ano. E fechando o nosso ciclo aí, dia 16/12, eu vou falar sobre como você atrair clientes pelo Google e pelo YouTube. Fechando aí o nosso dezembrozão com chave de ouro, tá certo? Então, sem mais delongas aí, dentro de todo o nossa introdução e apresentação aí, ele que é meu parceiraço, durante aí todo esse ano de 2020, partilhamos de lives, partilhamos de conhecimento, de cursos juntos. Grande Ricardo Restel vai falar com você aí hoje, e eu vou agora abrir aí para que ele possa se apresentar, você conhecer ele um pouquinho mais e ele já começar a entrega do conteúdo dele. Ricardo, seja bem-vindo, meu brother. E a palavra agora está contigo. Valeu, meu brother. Valeu, Rafael. Boa noite, pessoal. Bom demais estar com vocês aqui para a gente bater esse papo sobre liderança. Isso é uma paixão que eu tenho. Eu amo ensinar liderança. E eu amo ensinar liderança principalmente por causa dos resultados que isso promove, né? Já venho fazendo isso já há muitos anos. Passei por algumas empresas como funcionário, né, como TAM, American Airlines, trabalhei para a Embaixada dos Estados Unidos. Então, vivenciei grandes ambientes de lideranças extremamente eficazes que levaram a muito crescimento, lugares de muito resultado. E chegou um ponto que eu comecei a ensinar o que eu vinha aprendendo sobre liderança e fui me especializar. Eu sou membro hoje do John Maxwell Team. O John Maxwell Team hoje que é a maior organização de formação de líderes do mundo. A nossa empresa está em mais de 170 países já, treinando pessoas. São mais de 6 milhões de líderes treinados ao redor do mundo, incluindo presidentes de países, onde a gente faz a capacitação do presidente que convida e desdobra essa capacitação ao longo de toda a sociedade do país que convida para esse tipo de processo via essa empresa, o John Maxwell Team. E é com muita alegria que eu compartilho isso com vocês. Não sou o típico empreendedor de palco, né, que só ensina algo que não vive. Eu sou empresário também, tenho uma empresa de material escolar, sou diretor de uma empresa de material escolar, onde a gente vive ali na pancada. Esse ano foi um ano bem desafiador, né? Ao contrário do que talvez as pessoas imaginem, que quem é da área hospitalar está rachando de ganhar dinheiro, não é bem essa a verdade, né? Porque com a pandemia, pelo menos não é a minha realidade, né? Porque a gente teve a questão aí da baixa das cirurgias, então a gente tomou porrada, a gente viu o mercado cair muito, muito, muito. Então, a gente lidera um time diante de um cenário de pandemia, foi um grande desafio, tem sido um grande desafio.
enfim, tenho a minha empresa de treinamento de liderança, estou abrindo uma outra empresa lá em Balneário Camboriú nesse momento, que está para startar aí dia 21. Enfim, a gente está vivendo na prática o que a gente ensina, não é teoria, é coisa que realmente funciona, faz a diferença, gera impacto na vida das pessoas e, principalmente, produz resultados dentro da sua organização. Queria deixar bem aberto para você fazer perguntas. Eu vou bater esse conteúdo aqui hoje, mas para mim faz muito mais sentido se eu parar para responder a sua pergunta, porque para mim é muito mais interessante falar da sua dúvida, do seu problema, da sua dificuldade que você tem dentro da sua papeloria, da sua organização, com a sua equipe, enfim, com quem dentro do cenário, com o seu fornecedor, com seus colegas, enfim, dentro do mundo que você está inserido, faz muito mais sentido para mim ajudar a resolver o seu problema. Então, claro, eu tenho uma estrutura aqui, né? O Rafael já divulgou aqui que eu falaria sobre 6 tipos de líderes, a gente vai bater esse conteúdo, mas se você tem dúvidas sobre ele ou não, sobre liderança dentro de um outro aspecto, não se acanhe em perguntar, porque o bacana aqui é a gente ir direto no seu problema e você sair daqui com o seu problema resolvido. Senão, não faz sentido você investir esse tempo aqui à noite, tá certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre liderança. E antes de eu entrar nos 6 tipos de líderes que eu quero trocar com você hoje, para você se identificar ou até identificar os líderes dentro da sua empresa, se você é o dono né, da empresa aqui em questão, antes de você fazer essa identificação, vamos pensar algumas coisinhas aqui sobre liderança. A primeira delas é o que é e o que não é liderança. As pessoas confundem muito o que é uma coisa e o que é outra. Liderança não é gestão. De repente você tem até um cara que é um excelente gestor, mas não é um bom líder. É importante que eu tenha gestão? Claro que é. Gestão é importante, liderança é importante, mas eles são 2 pernas de uma mesma coisa que precisa andar. Se você tem só gestão, não funciona. Se você tem só liderança, não funciona. Você precisa desses 2 pilares para poder andar bem com o seu negócio. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de processo, de padrão, de algo que vai ser repetido, sempre seguindo o mesmo padrão de qualidade. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de pessoas. Então, quando eu falo de liderança, eu estou falando de influenciar pessoas. Como é que eu influencio a minha equipe? Como é que eu influencio o meu cliente? Como é que eu influencio o meu supervisor? Como é que eu influencio o meu fornecedor? Como é que eu influencio minha casa, minha família, meus amigos? Tudo isso falou que é influência. A gente está falando de liderança, mas liderança não é gestão. É importante a gente nivelar isso. Liderança não se resume a conhecimento, né? Quem tem mais conhecimento é o líder, também não é verdade. Embora conhecimento seja importante para liderar, mas só ter conhecimento não te faz líder. Às vezes você é o cara mais antigo da empresa, ou está nesse negócio há muito tempo, e você acha, de repente, não, eu sou papa nisso aqui, eu estou nisso aqui há 40 anos que eu estou nesse negócio, sei tudo sobre papelaria. Não, isso não te faz líder. Esse conhecimento é importante, mas isso não te faz líder. Principalmente porque hoje o conhecimento está a um clique, você tem acesso. E também o conhecimento muda muito rápido. O que funcionava ontem não funciona mais hoje. A metodologia que dava certo há um ano atrás, de repente esse ano já não dá mais certo. Então o conhecimento se tornou muito dinâmico e extremamente perecível. A gente precisa ter isso em mente. O conhecimento se tornou perecível. O que funciona hoje, amanhã já não funciona mais. E quando eu falo que não funciona mais, não é porque ele necessariamente está 100% obsoleto. Mas o que acontece é que muitas vezes o seu concorrente vem com uma técnica mais avançada, com uma gestão mais afinada, mais refinada que a sua, ele consegue ter margens melhores nos produtos dele, e ele consegue, de repente, ser mais competitivo e te tirar do mercado. Então, essa evolução rápida no conhecimento, se você não acompanha ela, isso te prejudica. Esse conhecimento é importante? Fundamental. Só ter esse conhecimento te faz líder? Não te faz líder. Mas conhecimento é importante. E outra coisa que o pessoal confunde muito é a questão, né, da posição, do título. Se eu sou o dono da empresa, ou se eu sou o gerente da empresa, logo eu sou o líder dessa organização. Isso também não é verdade. Enquanto você depender do seu cargo para liderar as pessoas, você vai ter um resultado extremamente limitado. Você vai estar barrado aí para atingir resultado. Funciona mais ou menos assim. Se você é um líder nota 4, nunca estudou liderança, nunca leu um livro, nunca foi numa palestra, nunca fez um treinamento sobre liderança, o seu sucesso e o sucesso da sua organização sempre vai estar limitado a 3. Existe uma lei que é a lei do limite. Você fica barrado nesse processo e não consegue ter resultado. Poxa, Ricardo, eu me mato muito, eu dou sangue, eu faço de tudo para crescer, para produzir resultado e não vai. Por que não vai? Apesar de ser toda a técnica, todo o conhecimento.
Liderança. Liderança, ela funciona como um teto dentro do seu processo de alcançar resultados dentro da sua organização. Ela trava isso. E você, às vezes, pode ser a trava da sua organização. Às vezes a sua organização não está decolando como você gostaria, justamente porque te falta liderança. Isso pode estar sendo a grande trava. Se a gente lembrar lá na década de 30, dois irmãos, né, abriram um teatro, não deu certo, depois eles abriram um restaurante, começaram a ganhar muito dinheiro e eles decidiram atender inicialmente os clientes dentro dos carros, né, aquele sistema drive-in, e ganhavam muito dinheiro com isso. Eles perceberam que estava mudando, não se apegaram só ao conhecimento do momento, que aquilo estava dando dinheiro, trocaram toda a prataria, talheres de metal, para tudo coisa descartável, ganharam mais dinheiro ainda. Depois eles fizeram da sua cozinha uma linha de montagem, e o objetivo era que o lanche ficasse pronto em 30 segundos, e eles ficaram muito ricos. Vocês já sabem de quem que eu estou falando. Estou falando dos irmãos McDonald's, isso já lá de 40 para frente, né? Quando eles vão para a parte de restaurante. Mas os irmãos McDonald's, embora tivessem um baita de um produto, um baita de um serviço na mão, só conseguiram liderar um restaurante. Foi Ray Kroc, que tinha uma visão muito mais ampla que eles. Não vou entrar no mérito de como o Ray Kroc fez para tirar a marca McDonald's dos irmãos, né? Não é esse o ponto aqui. Mas a verdade é que Ray Kroc tinha uma capacidade de liderança de uma multinacional, enquanto os irmãos McDonald's tinham uma capacidade de liderança de um restaurante. Os irmãos McDonald's tentaram fazer franquia com o McDonald's e não conseguiram. Mas Ray Kroc pegou o mesmo sistema, o mesmo processo, o mesmo produto, tudo igual, e conseguiu transformar aquilo numa multinacional gigantesca que tomou o McDonald's dos irmãos McDonald's propriamente dito. Qual a diferença entre o Ray Kroc e os irmãos McDonald's? Era o mesmo produto, mesmo serviço, tudo igual. A área de liderança é diferente. E é por isso que às vezes você vê empresas semelhantes, umas decolam e outras não. Mesmo serviço, mesmo produto, tudo muito parecido. Umas vão e outras ficam. O que mudou? A liderança. Então, o seu sucesso e o sucesso da sua organização sempre vai estar limitado à sua capacidade de liderar pessoas. Porque, no final das contas, o seu tempo ele é finito. Você tem ali suas 24 horas, não vai trabalhar todas aquelas 24 horas, então você precisa desenvolver líderes. Então, essa sua capacidade de fazer esse efeito de multiplicação, que é o que o líder faz, é que te permite escalar o seu negócio. Sem isso, você fica limitado. Ainda que você vá para o digital, que tem um potencial de escala muito grande, mas você vai fazer tudo no digital? Rafael aí tem experiência do que é no começo a gente tentar lançar produto digital, né, Rafael? Tentando fazer tudo. Meu amigo, é muita coisa. Mas se você consegue desenvolver uma equipe, ter uma equipe bem afinada, alinhada com o seu propósito, abraçando a sua causa, quando você consegue juntar tudo isso, aí você consegue crescer o seu resultado. Da onde vem toda essa afinação da liderança, que é um maestro regendo uma orquestra. É isso que a gente precisa desenvolver. E é tão interessante isso, eu ouvi, Rafa, uma entrevista, na verdade, com Simon Sinek, que é um cara que eu gosto muito, que fala de liderança. Depois, quem quiser aí, pesquisa na internet um pouco sobre ele. E ele contando sobre que ele estava em Las Vegas e ele parou no Four Seasons, né? Ele dormiu no Four Seasons e lá ele foi atendido por um barista para tomar um café lá no lobby do hotel. E ele falou, cara, pensa num atendimento incrível, fantástico. Nossa, o barista lá extremamente educado, extremamente feliz, e me atendia com uma atenção. E ele virou para esse barista e falou assim, o que você acha do seu trabalho? Ele falou, eu amo meu trabalho. O que o Four Seasons faz para você amar o seu trabalho? Repare que não é eu gosto do meu trabalho. Ele falou, I love my job. Ele ama o trabalho dele. É diferente. Ele falou, olha, sabe o que acontece aqui? Todo gerente que passa, não estou falando do meu gerente, estou falando de todo gerente que passa aqui, vem saber se eu estou precisando de alguma coisa. Ele não vem aqui para me cobrar, ele vem para me perguntar se eu preciso de algum apoio, de alguma ajuda, se está tudo bem, se está tudo certinho, está precisando de algum apoio, você está bem? Ele se importa comigo como pessoa, mesmo não sendo o meu gerente. Então, aqui eu tenho espaço para eu ser quem eu sou de verdade. Eu posso me expressar aqui, por isso que eu adoro trabalhar aqui. Só que a história não para aí. Esse rapaz fala que ele também trabalhava no Caesars Palace, que é outro hotel de Las Vegas. Ele falou, olha, no Caesars Palace, eu só chego, faço o meu e vou embora. O ambiente é completamente diferente.
Então, ele quer lá, ele quer estar fora do radar. Ele não quer ser visto. Vai lá, faz o atendimento dele e racha fora. Se você encontrasse esse mesmo profissional no Four Seasons, ia ser um atendimento. Se você encontrasse ele no Caesars Palace, seria um atendimento completamente diferente. Mesmo profissional. O que mudou? A liderança dos dois hotéis. E o interessante é que talvez se você perguntasse para o pessoal do Caesars Palace, perguntasse assim, poxa, mas você não entende, não importa o quanto que a gente pressiona, não importa o quanto de pancada que a gente dá nesses caras, eles não fazem um serviço bem feito, não importa quanto que a gente mande embora e contrate outro, a gente não consegue que a coisa seja boa. A gente aperta, mas não melhora. Eles ainda não entenderam que a função do líder é criar um ambiente para que as pessoas possam se desenvolver, para que elas possam ser elas mesmas e que elas possam realmente extrair todo o seu potencial e usar seus pontos fortes para se destacar dentro daquela organização. É sua função como líder criar um ambiente adequado para que as pessoas cresçam. Aonde vem a dificuldade? Normalmente, se você começou pequenininho, você era a pessoa que fazia tudo dentro da sua organização. Né? No começo, a gente faz tudo. A gente é aquele eu empreendedor, né? Tudo é gente, tudo é gente. E com o passar do tempo, você vai crescendo, contrata 1, 2, 5, 10, 15, 20, e você não vira a chave para entender que a sua função agora não é mais dar resultado. Sua função agora não é fazer tudo. Sua função é cuidar das pessoas que vão dar resultado. Sua função é criar um ambiente adequado para que essas pessoas possam produzir em nível máximo. Enquanto você não vira essa chave, você continua com a sua organização sendo limitada por você, sendo limitada pela sua capacidade de liderança. E eu recebo muito mensagem de pessoas que trabalham debaixo de líderes posicionais, né, que dependem do cargo ali, que ainda não viraram essa chave. E muitas vezes falam, infelizmente, meu conselho para você é sair dentro da sua organização. Porque da mesma forma que esse líder limita o crescimento da organização, ele limita o crescimento desses profissionais. E aí o que acontece? Um bom profissional, quando ele percebe que ele está batendo num teto de um cara de visão limitada, o que ele faz? Ele sai e procura outra organização. Ou ele vai abrir a própria, que acontece muito, ou ele vai para uma organização concorrente que vai te prejudicar, porque lá tinha uma liderança mais forte e ele vai poder fazer uso de todo o potencial dele. Estão percebendo, gente, o impacto que tem a sua capacidade de liderar? Seria importantíssimo que liderança fosse matéria de ensino, pelo menos ensino médio, mas infelizmente nem nas faculdades a gente ensina liderança. E isso mina todas as áreas da nossa sociedade, seja empresa, seja escola, seja política, seja igreja, seja organização sem fins lucrativos, seja, né, ONG, não governamentais, seja qual for o cenário, a gente vê todas essas organizações sendo minadas. Por quê? Falta de liderança. Às vezes uma ideia incrível, um potencial fantástico, um bom time, mas um líder de visão limitada, um líder de capacidade de influenciar pessoas limitado. Porque se ele tem o cargo, às vezes ele acha, não, eu não preciso estudar liderança, eu já sou o chefe aqui do negócio, não preciso estudar. E é aí que ele acaba perdendo seus melhores colaboradores e não tem o resultado que ele espera, tá certo? Então, essa abertura aqui, pessoal, para vocês terem um norte aí da importância da liderança dentro do seu negócio. Se você tem um colaborador, faz diferença. Se você não tem nenhum, faz diferença, porque você não quer influenciar seu cliente, isso também é liderança. Você precisa influenciar seu fornecedor, isso também é liderança. Então, todo mundo tem influência em algum nível. A questão é se você vai usar essa influência de forma estratégica, se você vai ampliar essa influência para influenciar cada vez mais pessoas e, consequentemente, ter um faturamento cada vez mais alto, ou não. Se você não vai desenvolver essas técnicas, vai continuar sendo apenas um bom gestor e vai continuar com a sua organização limitada em termos de potencial, tá certo? Vamos pensar e lembrar dos irmãos McDonald's e lembrar que o Ray Kroc tinha um potencial de liderança mais alto. Mesmo produto, mesmo serviço, uma empresa de nível mundial, enquanto na mão dos irmãos era apenas um restaurante. Talvez esteja aí algo que te trava em termos de crescimento. Mas vamos falar um pouquinho agora, então, depois dessa introdução aqui para você se nortear em termos de liderança, alguns tipos de líderes que a gente vê dentro da organização, e aí meu desafio é para você se avaliar, e se você tem gestores dentro da sua organização, se perguntar, tá, e como é que, será que o líder que está lá, o meu gerente que está lá que eu coloquei, como é que é o comportamento dele? Será com qual deles ele mais se encaixa? Então, 6 tipos de líderes, né? Vamos lá. Primeiro tipo, que eu quero pensar um pouquinho aqui com você.
É o líder imprevisível. Líder imprevisível. O que é que esse cara produz dentro da nossa organização? Ele produz seguidor hesitante. Ou seja, o funcionário, o colaborador, ele está sempre pisando em ovos, ele está sempre com o pé atrás, porque ele nunca sabe o que vai sair dali. E se tem uma coisa que prejudica muito o resultado dentro da nossa organização, é uma má gestão de expectativa. O chefe chegou de cara feio, cara, será que ele tá pau comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Isso gera uma insegurança tremenda. Será que esse cara vai me mandar embora? É melhor eu já começar a olhar outro lugar, porque, sei lá, o clima aqui tá meio esquisito. É um líder imprevisível. Eu tive um chefe assim na época que eu trabalhei na TAM. E ele era muito assim, sabe? Ele vinha de vez em quando, pau da vida, e falou, meu Deus do céu, acho que eu vou ser mandado embora. E daqui a pouco ele tava rindo, feliz da vida, e vinha abraçado e tal. Você falou, velho, qual é desse cara? Ele tá pau, não tá? Cada dia ele tá de um jeito. Ficava todo mundo desesperado. O líder imprevisível também, ele vem, às vezes, traça uma visão. Não, vamos seguir aqui nessa direção, vai ser assim, vai ser assado, tal. Nosso objetivo é atingir isso. Aí passa uma semana, não, esquece isso aqui. Agora a gente vai para cá. Esquece esse plano, agora nós vamos para cá. Eu entendo que a gente tem que ser flexível, mas se você muda de direção o tempo inteiro, sua equipe fica perdida. Então eles não sabem muito para onde ir. E quando você segue nessa situação, o que você tem? Inconsistência. E você precisa trabalhar essa consistência, porque senão a sua equipe fica patinando o tempo inteiro e não melhora, e acaba não trazendo os resultados que você espera, porque ele começa uma coisa para, começa uma coisa para, começa uma coisa para. Não tem continuidade. Pensar na consistência aqui é algo fundamental. A sua equipe precisa ter clareza do que você espera dela, o que você espera de cada um e aonde que você espera levar essa organização. Quando isso está muito bem alinhado, fica fácil para a equipe ser consistente na produção de resultado e ir melhorando na direção que você espera. Essa expectativa está clara, está transparente e o processo fica muito mais fácil. Pô, o chefe chegou de cara feia hoje, mas eu sei que o que ele espera de mim está sendo entregue. Então eu estou sossegado. Eu sei o que é esperado de mim. Agora, se eu não sei o que é esperado de mim, eu entro em pânico. E é esse ambiente de insegurança faz a pessoa olhar para fora e começar a procurar outro lugar para trabalhar. Então, cuidado com essa questão de ser um líder imprevisível. Como é que eu corrijo essa imprevisibilidade buscando ser consistente? A diferença entre as pessoas de sucesso e as que não têm sucesso é que as que têm sucesso fazem o que tem que ser feito de forma consistente, enquanto as outras fazem ocasionalmente. Você faz o que precisa ser feito sempre ou você faz de vez em quando? Se a gente fosse comparar essa realidade, por exemplo, com fazer uma dieta para perder peso ou ir para academia, amigo, se você fizer dieta de vez em quando, não vai ter resultado. Se você for para academia de vez em quando, não vai ter resultado. Ah, hoje eu vou. Ah, hoje eu não vou. Não dá. Então você precisa de quê? De consistência. Você precisa de previsibilidade. Isso traz uma sensação de segurança para a sua equipe, isso traz tranquilidade, isso baixa a tensão dentro da sua organização. E aí, ao invés da equipe estar preocupada em se defender de você, porque nunca sabe o que vem daqui a pouco, ela pode gastar energia em produzir resultados, ao invés de ficar se preocupando o tempo inteiro. Ai, meu Deus, o chefe vai chegar como aqui hoje? Ele é tão imprevisível? Ele pode descansar e focar em produzir resultado. Então, primeiro tipo de líder, líder imprevisível. Será que você é desses? Você faz parte da turma aí dos imprevisíveis? Ou a sua equipe sabe o que esperar de você? Segundo ponto, segundo tipo de líder que eu queria que você pensasse um pouquinho aqui. O segundo tipo é o líder dominador. Como é que é o líder dominador? O líder dominador é o cara que intimida. É aquele cara que se orgulha de botar o terror. Ele bate no peito e quando ele chega, o pessoal, todo mundo treme na base. Ele ameaça, Existe uma distância dele entre a equipe. Ele é o carrasco. Isso dá resultado, Ricardo? No curto prazo, dá. Não vou dizer que não dá nada de resultado. No curto prazo, produz alguma coisa. Mas e no longo prazo? Produz? Não. Primeiro, porque a equipe também não quer ficar ali muito tempo. O ambiente é hostil, o ambiente é insalubre, e a gente passa 8 horas do nosso dia trabalhando. Se eu tiver que trabalhar com um cara carrascão, dominador demais,
eu vou procurar um lugar onde eu tenha sossego, onde eu tenha paz, porque não é isso que eu quero para minha vida. E é bem diferente você ter desafio, né, metas ousadas, puxadas, onde você tem que crescer, onde você é cobrado, de você ter um líder carrasco que só desce o cacete o tempo inteiro. São coisas bem diferentes. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que as pessoas são muito mais dedicadas em manter uma expectativa positiva que o líder tem a respeito dela, do que são motivadas em corrigir uma insatisfação que o líder tem com elas. Vou traduzir isso aqui um pouquinho para não ficar muito embolado. Se eu sei que o meu chefe acha que eu sou o cara, que eu mando bem demais, que eu sou um excelente funcionário, eu vou me esforçar muito mais para manter esse status do que se meu chefe me der um puxão de orelha, né? O meu esforço para corrigir essa insatisfação do meu chefe, ele é menor do que quando comparado ao de manter um status positivo. Então é importante a gente construir. Ah, Ricardo, quer dizer que você nunca vai puxar a orelha da sua equipe? Claro que não. Tem os momentos de acerto, tem momentos de puxar a orelha. Mas você precisa estar fazendo mais elogio, você precisa estar mais apostando, acreditando nas pessoas do que corrigindo. Isso não é ser bonzinho, gente. Isso é estratégia de produção de resultado. Bota em prática que funciona. A gente precisa ter muita clareza de que você está jogando um jogo. Esse jogo envolve pessoas, então envolve influência. Você quer ganhar esse jogo? Quero. Esse jogo tem regras. Não adianta você querer jogar fora das regras que você vai perder o jogo. É assim para a liderança, é assim para marketing digital, por exemplo. Ah, eu quero arrebentar no marketing digital, mas eu não quero estar em rede social nenhuma. Ó, existe uma regra de jogo. O seu business requer rede social? Requer. Ah, não requer. Requer só Google. Beleza, aí eu não vou fazer nada no Google. Eu não tenho site, não tenho nada. Existem regras de jogo. Se você quer ganhar aquele jogo, você precisa seguir. Da mesma forma na liderança. Então, gerar uma expectativa positiva e deixar as pessoas saberem que você tem uma expectativa positiva sobre ela, gera um resultado muito maior do que você dando pancada. Lembra lá do barista que trabalhava no Four Seasons e no Caesars Palace. Num ele produzia muito, num ele fazia o mínimo possível, não queria chamar atenção e queria ir embora. Agora, que tipo de seguidor o líder dominador produz? Ele acaba produzindo o cara complacente. Porque o funcionário nesse cenário ele tem medo do líder dele, tem medo do chefe. Então ele concorda com tudo ele fala que sim, ele não compra briga, e você acha que está tudo lindo, que todo mundo te acha o cara. Não é verdade. O que está acontecendo aqui é que as pessoas têm medo de você. Se a sua equipe não discorda de você, não é porque você é incrível, é porque eles têm medo de você. Se a sua equipe nunca bateu de frente com você, não é porque você é um gênio, é porque eles têm medo de você. Moral da história, você está com uma equipe que você está usando só o braço dessas pessoas e não está usando o cérebro. A minha equipe joga na minha cara, Ricardo, isso aqui que você está fazendo, você está errado. Isso aqui que você está fazendo não vai dar certo, não. Aí você tá, nossa, isso aqui que você fez, mega cagado, eu acho que isso aí vai dar problema. Rasgadamente, eles não têm dó nenhuma de bater em mim. E eu acho ótimo, porque no final das contas eu quero o quê? Eu quero o resultado. Eu sempre concordo com o que eles falam? Claro que não. Às vezes são eles que estão errados? Sim. Mas há um ambiente aberto onde eles podem bater de frente comigo. Lógico, não estou falando que falta respeito não, tá, gente? Mas existe uma abertura, existe um relacionamento, existe uma amizade que permite confronto. E tá tudo bem, não tem estresse nesse processo. Tá? A gente olha, avalia, aprende, melhora e recomeça o processo. Não tem problema. Se a sua equipe está sempre falando sim para você, está sempre concordando com tudo que você fala, a sua equipe tem medo de você. E você está deixando muito dinheiro na mesa ao fazer isso. Infelizmente, a gente ainda tem, principalmente aqui no Brasil, um nível de liderança muito posicional, ou seja, baseado no cargo, baseado no manda quem pode, obedece quem tem juízo. Recentemente estava numa turma minha de treinamento, né, de mentoria, e uma das alunas veio falar, Ricardo, ela é gerente de uma multinacional aqui no Brasil, e o diretor chegou para uma outra gerente, né, de uma outra loja, são várias lojas espalhadas aí pelo Brasil, e o diretor nacional falando para uma outra gerente, não foi nem com ela. Ela falou, cara, chegou para ela assim na tora, cala a boca que você é paga para fazer, você não é paga para pensar, faz o que eu estou mandando. Desse jeito. E falando isso para gerente da loja. Já seria inadmissível ele falar para faxineira, porque a faxineira também pode trazer insights que melhoram a lucratividade da empresa. Mas ele chegar ao ponto de falar isso para uma gerente,
é um tiro no pé. Ele está desperdiçando o cérebro daquela pessoa, toda a capacidade que tem ali. E todo mundo, gente, tem algo a ensinar. Todo mundo pode trazer um insight que seja assim completamente fora da caixa, que faça uma revolução na sua empresa. Mas você precisa estar com a sua mente aberta para fazer esse filtro e para absorver. Se as pessoas têm medo de falar com você, se você é um líder dominador, isso não vai chegar. Quer ver um exemplo onde um grande líder ouviu alguém lá do nível mais baixo da organização? Não sei se vocês lembram, antes de ser Latam, era TAM. Né? Quando era TAM, tinha aquela questão de botar o tapete vermelho na frente da aeronave. Né? Vinha todo um discurso de realeza, que a TAM tratava os seus clientes como realeza, era um atendimento incrível, muito focado em atendimento ao cliente, satisfação ao cliente, e vinha a ideia do tapete vermelho. Até na fonia, né? Eu sou piloto de avião, para quem não me conhece, minha formação é em ciências aeronáuticas, eu sou piloto de avião, e na fonia, no voo internacional, as torres, né, os centros de comando, chamavam o avião da TAM, inclusive, de tapete vermelho. Né? O padrão é falar, por exemplo, Gol, voo, não sei o que, está autorizado decolagem, para TAM, voo. Só que na TAM, no exterior, eles chamavam de red carpet flight, blá, 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 blá. Então, ela era conhecida fora do Brasil como a empresa do tapete vermelho. Agora, da onde veio essa ideia do tapete vermelho que virou uma marca tão grande, foi algo que diferenciou tanto a TAM, principalmente no mercado internacional? De um faxineiro. Veio do cara da limpeza. O cara da limpeza chegou para o comandante Rolim, que era o dono da TAM, falou: comandante, os passageiros chegam, na época não tinha finger, né, os jet bridges, que são aqueles para embarque direto ali na porta, tudo era no pátio, subia escadinha e tal, ali em Congonhas. E o faxineiro chegou para o comandante Rolim e falou: comandante, por que a gente não bota um tapete aqui para o pessoal limpar o pé antes de entrar no avião? Porque o pessoal sobe e tal, suja o avião, e por mais que quando chega no destino a gente limpa, mas aquele avião sempre acaba fazendo o trajeto sujo na época de chuva. Né? O pessoal vinha ali no pátio, pisava, tal, molhado, subia, lama dentro do avião durante o voo. Fica feio. O que você acha de a gente botar um tapete para o pessoal limpar o pé antes de entrar no avião? O comandante olhou aquilo e falou: dá para a gente dar uma lapidada nessa história. Fez o tapete, mas fez um tapete vermelho, que era a cor da TAM, fez um tapete vermelho, e em cima disso ele construiu toda aquela cultura de realeza. Então, o tapete vermelho que é estendido para o passageiro da TAM, para o cliente da TAM. Né? Lá a gente não podia chamar nem de passageiro, chamava de cliente. Tinha toda uma filosofia por trás disso. Poxa, da onde veio essa ideia que se tornou algo tão marcante e fez parte da identidade da TAM antes de ela fundir com a LAN e se tornar a Latam? Veio do faxineiro. Então, enquanto a gente for um líder dominador, a nossa equipe não vai ter liberdade para trazer esse tipo de ideia. Você vai estar ali com a mente fechada e, cara, ninguém é tão esperto quanto todos nós. Nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. Se você tiver um ambiente aberto onde você pode ouvir a ideia de todo mundo, você pode ter certeza, no meio de um monte de ideias simples, medíocres, ideias que não vão para frente, vão sair algumas que serão incríveis e que podem te posicionar de forma completamente diferente no mercado, dentro do seu mercado. Então, abre a mente. Você está ouvindo, você está contratando cérebros ou você está contratando apenas braço? Apenas pessoas para cumprir aquilo que você fala. Você não vai ter maximização de resultado enquanto você for um líder dominador. Então, reflete um pouquinho aí sobre isso, se você é um líder dominador. Será que a sua equipe tem medo de você e por isso não fala o que pensa? Porque se falar, vai tomar uma catracada, vai tomar uma pancada de volta? Terceiro tipo, gente, se estiver aí lançando perguntas, né? Eu sei que o Rafa falou aí para a gente deixar as perguntas pro final, mas se alguém tiver alguma consideração aí, sem problemas também, a gente vai batendo aí, tá? Pode perguntar. Terceiro tipo de líder que eu quero compartilhar com você é o líder ocultador. Depois vai ter os líderes bons, tá, gente? Eu tô falando dos líderes problema aqui. O líder ocultador. Quem que é o cara ocultador, cara? O líder ocultador ele é aquele que produz seguidores resguardados. Todo mundo pé atrás ali com ele. O líder ocultador é aquele que está sempre escondendo o jogo. Muitas vezes esse líder ocultador, na verdade, ele é um cara que ele é um cara inseguro. Então ele quer reter informações. Dentro da Metrópole, empresa que eu sou diretor hoje, a gente teve um supervisor que era assim:
Quando eu entrei, tinha um supervisor que era assim, né? Ele segurava a informação para os vendedores, ele não deixava o supervisor saber muito tecnicamente, ele amarrava a informação nele. Por que ele fazia isso? Insegurança. Ele disse, poxa, se o pessoal souber tudo, eu vou perder meu emprego. Eles vão me engolir. Então, isso é o quê? Sinônimo de líder inseguro. E aí ele começa a segurar a informação. E dentro dessa realidade de líder, como você tem um liderado totalmente resguardado, o que acontece? Ele não te dá feedback também. Ele nunca sabe direito o que está acontecendo, então é melhor eu não falar nada. Qual que é a solução disso? Você precisa ver transparência. Precisa ver o quê? Vulnerabilidade. Até anota aí, se você ainda não assistiu, entra no Netflix depois, dica aqui, para você estudar aí durante a semana. Procura Brené Brown. Brené, B-R-E-N-E. Se você botar Brené lá no Netflix, ele vai puxar. Brené Brown. Ela fala justamente sobre vulnerabilidade. E na liderança, vulnerabilidade é essencial. Essencial. O que é vulnerabilidade? É você estar disposto a se abrir, a falar o que você está pensando, o que você está sentindo, a dificuldade que você está enfrentando, por que certas coisas você não está conseguindo vencer. Você faz isso com todo mundo, Ricardo? Claro que não, pelo amor de Deus. E a Brené Brown, inclusive, vai falar sobre isso. Sem limite, vulnerabilidade sem limite não é vulnerabilidade. Mas se você fica o tempo inteiro ocultando tudo o que está acontecendo, você vai ter um bando de seguidor resguardado que não vai te dar feedback, não vai falar o que eles estão pensando. A Larissa colocou, a coragem de ser perfeito. Exatamente, Larissa. E ela tem uma série de livros sobre isso, né? Mas no documentário ela bate muito nisso aí e é muito legal a gente ver essa realidade. Então, vulnerabilidade, gente, não é o oposto de coragem. Ao contrário, a coragem só se manifesta na vulnerabilidade. Não existe coragem sem haver uma situação onde dá o frio na barriga. Quando é que existe coragem? É quando você olha e fala, cara, eu vou fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo. Eu estou inseguro quanto a isso. Porque quando você tem certeza que vai dar certo, você não precisa de coragem, certo? Você vai lá e faz, você já sabe que vai dar certo. Quando é que a coragem aparece? Quando você olha e fala, cara, será que isso vai dar certo? Vou, não vou? Aceito o risco, não aceito o risco? Tento, não tento? É nesse momento que a vulnerabilidade aparece e quando você enfrenta essa vulnerabilidade, você expressa coragem. É nesse momento que a coragem aparece. Então, elas não são antíteses, né? Coragem e vulnerabilidade. Ao contrário, elas andam na mesma direção, elas andam de mãos dadas. Não existe uma sem a outra. Então, você ser um líder ocultador é um líder que não se permite ser vulnerável. Ele nunca compartilha o que ele está sentindo, o que ele está passando, ele não tem pessoas de confiança dentro da sua organização onde ele pode falar, olha, estou preocupado com isso, estou com essa dificuldade, não estou conseguindo resolver esse tipo de problema, estou com medo desse cenário, estou com medo da pandemia, estou com medo disso. Entende? Então, você ser um líder ocultador, você perde a oportunidade de se conectar com a sua equipe e gerar resultados, maximizando o potencial de cada um. Simon Sinek, de novo, fala o seguinte, uma equipe não é um grupo de pessoas que trabalha junto. Um time, né, uma equipe, é um grupo de pessoas que confia uma nas outras. Essa é a diferença. Vou repetir, uma equipe não é um grupo de pessoas que trabalha junto. Uma equipe é um grupo de pessoas em que se confia umas nas outras. Isso é uma equipe. Você tem uma equipe dentro da sua organização ou você tem um grupo de funcionários, cada um por si? Existe essa relação de confiança? E o que acontece? A confiança, ela é a base da liderança. Sem haver um ambiente de confiança, não existe liderança. A influência é limitada, porque não existe credibilidade. A credibilidade vem dessa confiança. Então, a sua equipe confia em você, a sua equipe confia uns nos outros, ou é um ambiente de cobra engolindo cobra, todo mundo quer proteger o seu, todo mundo resguardado, todo mundo pé atrás, insegurança completa. Um líder ocultador promove esse tipo de ambiente. Vai ter resultado de alta performance? Não vai. Também não vai deixar acontecer. Então, esse é o nosso terceiro tipo de líder. Quarto, líder passivo. E esse é o último líder problema, tá, gente? Depois a gente vai para os bacanas. Líder passivo. Quem é o líder passivo? O líder passivo é o cara que vê que existe um problema e ele não faz nada a respeito. Ou ele vê que existe uma oportunidade, ele não faz nada a respeito. Ele continua ali totalmente parado, inerte. O
Que tipo de seguidor esse cara produz? Ele produz seguidores desengajados. A minha equipe não se compromete. Líder passivo. Aí que minha equipe não, poxa, não entra, não vem, né? Não dá o sangue. Líder passivo. Está faltando uma liderança adequada. Se todo mundo está vendo um problema, se é um problema que todos estão vendo, e o líder não faz nada, a partir desse momento, o problema não é mais o problema é o líder. Se existe um problema, todo mundo está vendo, você, líder, está vendo, e você não faz nada em relação a esse problema, o problema deixa de ser o problema e o problema passa a ser você. Tem aquele cara que é problema dentro da organização. Ele é fofoqueiro, ele fala mal dos outros, ele é um cara... Mas vende muito. E aí, o que você vai fazer com ele? Vai deixar eliminar a equipe inteira? Já aconselhei a empresa a demitir seu principal vendedor. Por quê? Porque ele acabava com o restante da equipe todinho. O cara era um problema. Porque ele bate meta, ele vende muito. Só que o que acontece? Quando mandou esse cara embora, a produção dos outros vendedores cresceu. O resultado final foi muito maior do que se tinha quando tinha aquele cara dentro da equipe. O líder precisa pegar e resolver o problema. Você manda embora logo de cara, Ricardo? Claro que não. Né? Tem um processo de treinamento, de aconselhamento, de feedback. Aí é um mundo de outro conteúdo só para falar de como lidar com o cara problema. Mas se você não faz nada e às vezes o fazer alguma coisa chega no ponto de mandar esse cara embora, você passa a ser o problema. E aí você tem o quê? Seguidores sem engajamento. Quando você não trata de forma adequada o mau funcionário, você perde o bom funcionário. Quando você não faz alguma coisa a respeito do cara que gera problema dentro da organização, os bons vão embora. E você vai ter uma equipe cada vez mais fraca. Ricardo, como é que eu lido com isso? Só mais um detalhe, tá? Até na questão antes de entrar no como lidar com isso, uma ideia que a gente precisa ter muito em mente. Se o líder não se importa, a equipe não se importa, tá? Tenha em mente essa realidade. Se você não tá nem aí pro problema que está acontecendo, a sua equipe não vai estar nem aí também. Aí depois não reclama que o resultado não chega, tá? Se você como líder não se importa, ninguém mais vai se importar. Começa com você. Então não dá para ser líder passivo. É você que dita o ritmo da sua organização. Se está lento é porque você é lento. Se está parado é porque você está parado. Então quem dita o ritmo é você. Liderança passiva não resolve. Primeiro ponto para lidar com isso é o quê? É reconhecer. É perceber que você tem sido um líder passivo, que não toma as atitudes necessárias para que a sua equipe avance, para que o seu negócio avance. Então, se você acha que você... Ricardo, ficou mudo aí. Opa, voltou? Aí, voltou. Beleza. Mutou sozinho aqui, não sei o que aconteceu aqui não. Então, começa fazendo alguma coisa, tá? Ainda que pequena, mas sai da inércia. Sai da inércia. Toma uma atitude, ainda que pequena, mas aí você consegue ir criando velocidade, gerando impacto, gerando momento, e quanto mais velocidade você cria, mais natural o processo de resolver os problemas fica. Mais natural o processo de não ser passivo, né, de ser ativo, fica. No começo vai ser fora da sua zona de conforto? Vai. A gente tem 4 perfis comportamentais que se destacam, né? A gente tem o dominante dentro do DISC, né? Que é o executor. Você tem o influente, que é o comunicador. Você tem o planejador, que é o cara que busca estabilidade, né? Que é o S do DISC, stability. E você tem o analista ou conforme, né? O cara que busca conformidade. São 4 tipos de perfis. Também depois, em outro momento, a gente pode falar sobre eles com mais calma. Se você é um líder, por exemplo, planejador ou que dá o líder da estabilidade, existe uma tendência muito grande de você ser um líder passivo. Se você não conhece isso, depois faça lá o teste DISC. Tem na internet, eu faço. Acho que, Rafa, você faz teste DISC também, não faz ou não? Sim. Você é analista DISC? Então, conversa com o Rafa, faça o teste DISC com ele e entenda qual que é o seu perfil. Porque se você é um perfil planejador ou S, né, de estabilidade, grande chance de você se tornar um líder passivo. Se você é um líder D, por exemplo, né, ou executor, aí tem que ter cuidado também para não ser trator demais, virar o dominador. Então, ter o conhecimento de qual é o seu perfil comportamental te ajuda a se identificar como líder e ver quais os pontos você precisa aliviar um pouco a mão ou apertar um pouco mais o cerco para acelerar e entender
esse processo, tá? Mas não seja um líder passivo. Por quê? Porque você se torna o problema. Se existe um problema e você não faz nada a respeito, a partir desse momento, você é o problema. Tome as rédeas aí do seu negócio. Quinto tipo de líder. Vamos para agora é o líder que você precisa ser. Né? Falei de 4 líderes problema aí. Eu espero que você não tenha se identificado de forma muito intensa com nenhum deles, mas seja honesto, seja transparente. Poxa, Ricardo, eu sou um pouco dominador, eu sou um pouco passivo, eu sou um pouco ocultador. Ok, seja verdadeiro e trabalhe para mudar. Mas o que a gente precisa ser? A gente precisa ser um líder saudável. O que o líder saudável faz? O líder saudável, ele produz seguidores fiéis. Ele gera lealdade dentro da sua organização. Como é que é esse líder saudável, Ricardo? Ele é exatamente o oposto dos outros líderes. Simples assim. Se você entendeu os outros líderes, pega eles e faz tudo ao contrário do que eles estão fazendo. E aí você vai ser um líder saudável. Ou seja, se você, ao invés de ser um líder imprevisível, que deixa todo mundo perdido, seja um líder que tem o quê? Uma visão clara. Que sabe exatamente aonde quer chegar, que a sua equipe sabe exatamente o que eles estão perseguindo, que a sua equipe tem clareza do que é esperado delas, o que cada colaborador precisa fazer para crescer. Eu sei que o meu líder espera de mim que eu melhore aqui. Eu sei que o meu líder acha que eu faço tal coisa muito bem feito. Eu sou reconhecido por essa e essa habilidade que o meu líder vê em mim. Eu sei que o meu líder vê que eu preciso melhorar aqui, aqui e aqui. E eu sei que o nosso objetivo como equipe é conquistar tal coisa. A gente quer ter um faturamento de tanto, a gente quer ter um nível de satisfação do cliente desse tanto, eu quero atingir tanto do market share da minha região. Qual que é o objetivo? Aonde vocês querem chegar? E qual a causa? Como é que vocês querem ser reconhecidos? Como é que vocês querem ser lembrados? Tá clara essa visão dentro da sua organização? Se não tiver, você não vai ter uma equipe engajada conforme você gostaria. E você precisa ser o exemplo desse processo, tá? Ontem, quase 10 horas da noite, eu estava no Sírio, Hospital Sírio-Libanês, fazendo uma entrega completamente fora da curva. Na metrópole, a gente quer ser reconhecido por uma empresa que tem um nível de serviço de atendimento completamente diferenciado. Isso é muito forte para a gente. A gente é fonte de conhecimento e de serviço. Eu não vendo para o cliente um produto, eu vendo para ele um serviço, ele recebe isso materialmente em forma de produto que ele compra. Mas o que eu ofereço para ele é muito mais do que uma caixinha. No caso, a gente é focado em produtos para esterilização dentro da metrópole hospitalar. Mas o que ele recebe é muito mais do que um teste de esterilização. É saber domingo, 9h30 da noite. Saber que tinha um produto que ele não comprava comigo, né? No caso do Ciro, ele compra alguns produtos comigo, alguns ele compra de outro fornecedor. 9h30 da noite. O fornecedor oficial dele deixou ele na mão. Mas ele sabe que a metrópole não deixa. E aí ele liga pra gente, Ricardo, salva a gente. Vai ter uma cirurgia amanhã cedo, o teste do fulano de tal não chegou e eu preciso que essa cirurgia saia. Você tem aí um teste desse tipo de esterilização? Tenho. Só que aí eu preciso da sua incubadora também, eu preciso do equipamento. R$15.000 a incubadora. Eu levo para você. E 10 horas da noite eu estava dentro do Sírio Libanês ontem, domingo, levando uma incubadora nova, teste para ele fazer, para resolver o problema dele amanhã. Hoje, né? No caso, hoje de manhã, que a cirurgia era hoje às 9h. Esse é o tipo de serviço que eu quero levar. Mas existe uma visão clara dentro da minha organização de como a gente quer ser reconhecido. Então, os hospitais aqui de Brasília e Goiânia, que é onde a gente entende, sabe que a gente é a turma que salva a vida. Na hora que o pau tá quebrando, ai meu Deus, deu merda, liga para a metrópole que eles dão um jeito. Ai, faltou, quebrou, deu problema. Liga para a metrópole que eles resolvem. Eu sei que eles não vão deixar. Já vendi produto que eu não tenho. Eu lembro uma vez que o Santa Lúcia entrou em contato comigo pedindo um teste que eu não trabalhava com essa linha. Cris, o nome da compradora do Santa Lúcia da época. Falei, Cris, eu não tenho isso não, mas segura as pontas aí. Fui atrás do produto, liguei para ela, falei, Cris, esse produto quem distribui aqui na região é uma empresa de Goiânia, o nome da empresa é essa, o vendedor desse produto é tanto, o preço desse produto é assim, assim, assado, o prazo de entrega é tanto, tá aqui o telefone, ele me passou esse preço, mas vocês são Santa Lúcia, vocês são grande, liga lá, aperta o cara que eu tenho certeza que ele ainda dá um descontinho, esse preço baixa. Nossa, Ricardo, você salvou minha vida, que eu não estava achando esse produto. Falei, esse aqui é o número, liga para ele, que ele está esperando a sua ligação para te atender em relação a esse produto que você está precisando. Você imagina qual é o tipo de relação que eu crio dentro de uma organização
ao fazer isso? Consegue perceber que tipo de visão eu estou criando para a minha equipe? A minha equipe me vê fazendo isso. Porque liderança, pelo exemplo, não é um tipo de liderança. É o único tipo de liderança que existe. Então, a sua equipe precisa te ver em ação, construindo aquela visão que você determinou, ao invés de ser o líder imprevisível. Porque aí eles vão fazer o que tiver que ser feito. Porque na hora que surge a demanda, dentro do meu cenário, de um enfermeiro, por exemplo, e de noite resolver um problema, atender um cliente de última hora dentro de um determinado cenário, cara, o diretor da empresa vai, como é que eu vou falar que eu não vou? Para o diretor da empresa não tem tempo ruim, como é que eu vou ficar de corpo mole? É natural para eles fazerem isso, e fazem com alegria. Isso que é o mais incrível. A gente tem um ambiente extremamente positivo. Propostas chegam para a minha turma para tentar tirar eles de lá, e eles não saem. Porque a gente consegue criar esse ambiente favorável, mas precisa de uma visão clara, não pode ser um líder imprevisível. Ao invés de ser um líder dominante, seja um líder que escuta e colabora. Se eu te perguntar aí, fala qual que é o sonho dos membros da sua equipe, você sabe dizer? Você conhece cada um deles? Que problema os membros da sua equipe estão passando hoje? Eu tenho um funcionário passando por divórcio, eu tenho um funcionário passando por está mudando durante esse período. Eu tenho funcionário que está morando sozinho agora porque a mãe foi embora para outra cidade. Eu conheço a realidade. Eu tenho funcionária que estava doente em casa com suspeita de Covid, mas não era Covid. O marido está com Covid, ela está em isolamento e preocupada com a filha que é recém-nascida. Eu sei o que está acontecendo com a minha equipe. Você está escutando a sua equipe? Sabe o que eles estão passando? Sabe os problemas, as dificuldades? Precisa escutar. O líder dominante, às vezes ele até produz resultado, mas ele é um trator, não está preocupado com as pessoas. E as pessoas sempre vêm em primeiro lugar. Você escuta? Conhece os sonhos? Colabora com a sua equipe para que eles cresçam, se desenvolvam? Ou será que a sua equipe olha para você, a gente aqui para ele é só mais um número. Eles querem só quer arrancar o máximo do couro para produzir o máximo de resultado, ter o máximo de lucro, e para a gente é só mais uma peça, para ele a gente é só mais uma peça dentro de uma engrenagem. Será que é essa a percepção que eles têm de você? Ou será que realmente você escuta e conhece cada um dos seus colaboradores? Lembra? A gente está buscando criar lealdade. Pessoas que são felizes produzem muito mais, que estão satisfeitas. Volta lá no barista Four Seasons, valorizado. Todo gerente chegava, mesmo não dele, preocupado em como ele estava e se precisava, podia ajudar de alguma forma. Four Seasons. Caesar's Palace. Só chicote cobrando resultado. Mesmo colaborador, performances completamente diferentes dentro dos dois hotéis. Então, não seja o líder que escuta e colabora. Ao invés de ser o líder que oculta tudo, seja o líder que é transparente, líder que é confiável. Ao invés de ser o líder que é passivo, seja o líder que é ativo, que peita o problema, que vai lá, que resolve, que senta, que tem funcionário brigando, que senta os dois, que resolve o problema, que acaba com a penimba, que esclarece as coisas, que não fica no disse-me-disse, que acaba com a fofoca dentro da organização, que tem transparência dentro do ambiente. Seja um líder ativo, seja esse cara a criar isso. E por fim, ele é um cara que está diretamente engajado na organização. O coração dele está aí, o sangue dele está ali. E as pessoas percebem isso quando o líder não está nem ali para aquela organização e quando o coração dele está naquilo. O impacto é completamente diferente, a fidelidade é completamente diferente, o engajamento da equipe é completamente diferente. Isso vai fazer total diferença prática nos seus resultados. Então, enfim, um líder saudável gera o engajamento e traz as pessoas a produzirem o melhor que elas têm. Mas existe um último tipo de líder para a gente fechar aqui e abrir para perguntas que eu quero saber qual é a necessidade de vocês. O sexto tipo de líder é o líder que empodera. Do que eu estou falando? O líder que empodera é o líder que faz todo o resto, tudo que o líder saudável faz, mas ele não para por aí. O líder que empodera, ele é o cara que não desenvolve apenas seguidores, mas ele produz novos líderes. Ele faz tudo que o líder saudável faz, mas ele vai além. O líder que empodera, ele não tem foco nele mesmo, mas ao invés disso, ele encoraja as pessoas a aceitarem novos desafios, a toparem subir degraus cada vez mais altos. Eles preparam as pessoas para subir esses degraus. Às vezes vai abrir uma filial, vai ampliando, vai assumindo a gestão dentro do departamento, as pessoas vão se desenvolvendo. E essas pessoas geram um efeito de multiplicação
dentro dessa liderança. Ou seja, ele vai pegar a sua equipe, vai treinar líderes, e esses líderes vão treinar outras pessoas ou outros líderes, e aí sim você consegue alavancar a sua organização. Aí você consegue realmente expandir a sua organização. Porque é muito comum, às vezes a empresa pequena funciona bem, você está lá dentro, aí você começa a ampliar, você começa a crescer, você não tem contato direto com todo mundo mais, porque agora a empresa está grande, e aí a qualidade despenca. Por que despencou? Porque você não foi um líder que treinou novos líderes. Voltando lá no começo do exemplo do McDonald's. Os irmãos McDonald's tentaram franquear, mas não deram certo. Por quê? Porque eles não tiveram competência de treinar novos líderes. Então, quando a coisa expandia, ia para fora, o padrão de qualidade caía, virava uma bagunça. Ray Kroc conseguia liderar e desenvolver novos líderes dentro da organização. Então, você tem criado novos líderes ou tem criado apenas novos seguidores? O seu nível de resultado dentro da sua organização vai ser completamente diferente. Então, tira o foco de você mesmo e foca em desenvolver outras pessoas para assumirem oportunidades e desafios cada vez maiores. Esses são 6 tipos de líderes, pessoal, que eu queria compartilhar com você. Então, repetindo aqui, o líder imprevisível, não seja, dominador, ocultador, passivo. 5, saudável, que é o que você deve ser. E 6, que empodera e forma outros líderes. Tudo isso muito importante, mas eu não podia fechar essa noite aqui sem falar de uma base que precisa ser construída, que é o quê? Lidere a você mesmo. Primeira pessoa que você precisa liderar nesse processo é você mesmo. Porque se você não conseguir influenciar você mesmo para fazer alguma coisa, você não vai ter credibilidade para influenciar as outras pessoas a fazerem alguma coisa. Então, vai voltar para o teto baixo de liderança. E acredite, liderar a si mesmo é sim a tarefa mais difícil desse jogo, mas ela é a condição sine qua non para que você seja de fato um líder eficaz e que multiplica resultado através de pessoas. Então, quer equipe engajada, dedicada, que produz muito, que dá o sangue, que se supera, que bate meta? Começa liderando a você mesmo. Tudo começa por aí, certo? Vamos para as perguntas, Rafa? Vamos abrir aí? Vamos lá. O Eugênio que mandou aqui agora, o pessoal tá. Eu já te falei, bicho, tu vai dando só lapada aí, o povo vai ficando assim, meu Deus do céu, que líder que eu sou esse aqui, meu Jesus, o que eu vou fazer agora com a minha equipe? E a galera fica ali quietinha, só ouvindo, eu fico só vendo a carinha aqui da galera. Pessoal, então pode mandar aí agora, tá? O que você já se identificou, qual o problema que você enfrenta aí dentro da sua realidade de loja, de funcionários, qual o problema que você enfrenta aí com você mesmo. Poxa, minha dificuldade hoje como líder é essa, eu percebo que eu tenho essa dificuldade, eu percebo que eu enfrento isso, eu o tempo todo troco ideia com o Ricardo aí, ele me passa algumas situações e eu tenho uma equipe de 15 pessoas, eu enfrento essas realidades aí o tempo todo, toda hora você tem que liderar, toda hora você tem que estar ali direcionando a equipe. Por vezes eu enfrentei situações em que a equipe estava meio perdida, porque por várias vezes eu fui um pouco desse líder imprevisível aí, e por várias vezes não, por vários anos, na verdade, porque quando você atira para todo lado, não, tá dando certo ali, então vamos para lá. Aí, não, agora não tá dando certo mais não, agora o que tá legal mesmo é aquele ali, aí você vai para o outro e tal. Então, por isso que a gente falou tanto com vocês, com relação a vocês terem um foco, visão, propósito, vocês saberem para onde estão indo, que cliente que você quer atingir, como você quer fazer com o seu negócio, porque senão você fica simplesmente sendo mais um dentro do mercado. Então, compartilha com a gente aí o que você se identificou ou não e que dificuldade você enfrenta na sua parte de liderança de si mesmo ou da sua equipe, para a gente poder trocar ideia com o Ricardo aqui. O Eugênio mandou aí como o líder faz ao pegar algum liderado no erro para perdoar e não ter a equipe contra a sua decisão. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta, Eugênio. Vamos lá. Aqui abre um leque de possibilidades, né? Primeiro é entender o que é esse erro, porque existem alguns tipos de erro, né? Por exemplo, existe aquele erro honesto. Tentei uma coisa que não deu certo. Tentei uma abordagem que não funcionou, que eu achei que iria dar um bom resultado e não deu. Tentei e deu errado. Esse erro é um problema? Não, esse erro não é um problema. Conversa, tentamos, abordou, cara,
beleza, sua iniciativa, mas isso aqui não funcionou. Isso é natural. O fracasso, ele é degrau para o sucesso. O fracasso não é seu inimigo. Quando você tenta uma coisa e não dá certo, ou um colaborador, você tem um gerente lá que tentou uma abordagem que não deu resultado, não funcionou. Isso é um problema? Não. O que ele não pode é insistir no erro, né? Então você testa, falha, aprende, melhora, recomeça. Esse é o ciclo do sucesso para tudo que você faz. Tentei um jeito novo, eu testo. Deu certo? Não, falhei. O que eu faço? Aprendo. Qual a lição prática que eu tiro dali? Tirei um conhecimento prático. Não adianta ficar testa, erra, testa, falha. Né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Não é esse o caminho. Testo, falho, aprendo. O que eu aprendi de novo? Aprendi. Dali eu tiro uma aplicação prática, uma melhoria. Então eu melhoro e aí eu recomeço. Esse é o ciclo que eu preciso fazer. Então foi um erro honesto? Foi um erro honesto. Ok, senta gente, ó, tentamos. Fulano, legal sua iniciativa, você tentou, mas não funcionou. Vamos voltar aqui para tal procedimento. Faz a correção, zero problema, mas bacana a sua iniciativa. Ok. Se você tiver um procedimento operacional padrão, para que, não, olha, nas próximas ideias, cara, traz para mim que a gente alinha antes, a gente vê antes de testar, aí você define como é que vai ser o seu processo, até onde vai a autonomia da pessoa. A questão aí de perdoar e não ter equipe contra a sua decisão. Vamos supor que não seja um erro honesto, o cara fez alguma coisa errada mesmo, não foi um erro tentando acertar. Foi uma falha de caráter? Para mim, falha de caráter, mas aí é gestão de cada um, tá? Falha de caráter, para mim, não tem negócio. Peguei roubando. Tchau. Não tem conversa. Para mim não tem conversa. Porque aí eu não tenho confiança mais nessa pessoa. Tá? Aí para mim não é negociável. Ah, não, o cara errou por falta de conhecimento. Você corrige e vida que segue. Ah, o cara não sabia que não podia fazer alguma coisa. Ok, corrige e vida que segue, não tem problema. Um ponto importante, tá, gente? Correção sempre em particular. Sempre. Não tem essa de ter que, assim, ter equipe contra a sua decisão, então vou chamar atenção na frente de todo mundo. Não existe isso. Não existe. O resultado é muito pior. Traz para o particular, conversa, faz as correções que precisam ser feitas, deixe claro quais são as suas expectativas, o que a pessoa fez de errado, faz um compromisso com ela de que aquilo não vai acontecer mais, reforce os pontos positivos que ela tem, o que ela vem fazendo de correto, e vida que segue. A sua equipe, com o tempo, porque todo mundo erra, vai entender que você nunca vai fazer o processo de correção na frente de todo mundo. Porque todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai passar por essa chamada, esse puxão de orelha dentro da sua sala em algum momento. E aí eles vão entender, não é que ele é passivo, não é que ele simplesmente, não é que ele larga para lá, mas é porque ele não chama atenção na frente das outras pessoas. São coisas muito diferentes. De simplesmente, pagar de líder passivo, não faço nada, largo para lá, perdoo no sentido de largo para lá. Outra coisa é levar o cara para dentro do escritório, apertar os ponteiros que precisam ser apertados, definir muito bem as expectativas dali para frente, e aí vida que segue. E se ele continuar errando, você vai mandar embora, porque você não vai tolerar. Errou, ok, desculpa, pá, beleza, aprende e segue. Mas o cara não vai ficar caindo no mesmo erro o tempo inteiro, tá? Mas do jeito que você me falou aí de perdoar, me deu uma sensação, Eugênio, não sei se é bem isso, me deu uma sensação de que fez merda em nível caráter. E aí, para mim, se é em nível caráter, para mim, não tem conversa. Erro honesto, errou tentando acertar, ok. Mas o cara lá mentiu, batendo ponto, né? Pediu amigo para bater ponto no horário errado. E tá. Coisa que entra em negociação de caráter, cara, tira. Meu ponto de vista, tira. Por quê? Porque a sua equipe vai entender quais são seus valores. A sua equipe precisa saber o que é tolerável e o que não é tolerável dentro da sua organização. Para mim, falhas de caráter são intoleráveis dentro da minha organização. Não tem conversa. Então, é preciso entender isso, tá? É um erro tentando acertar ou é uma falha de caráter? E aí você vai escolher quais são seus valores, quais são suas prioridades e o que é tolerável e o que não é tolerável dentro da sua organização, tá bom? Uma coisa, eu achei que não teria problema tal coisa. Uma coisa. Outra coisa eu sabia que não podia e fiz mesmo assim e achei que ninguém ia pegar e acabou não dando certo. São cenários diferentes.
E aí você se decide nesse sentido, tá bom? Se precisar ter uma conversa com a equipe, dependendo do que for, e você decidiu perdoar, chama a equipe e conversa, se for o caso. Ah, é um erro que você decidiu. No momento, chama a equipe. Gente, aconteceu isso, a minha decisão é essa, eu vou dar uma segunda chance, eu vou dar um voto de confiança, entendi que por trás não existia maldade dentro do que aconteceu, a intenção era boa, e eu estou decidindo dar uma segunda chance. Mas que fique claro para todo mundo, né? Isso é uma coisa que toda a equipe sabe, tá, gente? Isso é uma coisa que toda a cara, uma coisa que está aberta, tá no ventilador, a merda, aí você chama a equipe e conversa. Mas o puxão de orelha é sempre no particular, tá bom? E a Luciana chegou aí e falou, cara, 2 pessoas já, a Luciana e a Kelly, sou líder imprevisível. E aí, qual o caminho para mudar? Por onde é que eu começo a mudar um líder imprevisível? Luciana, primeira coisa, você precisa definir aonde você quer chegar. Primeira coisa, porque a questão do líder imprevisível é muitas vezes que ele não sabe para onde ele está indo. Então ele deixa todo mundo louco. Ele deixa todo mundo doido. Que um dia ele quer uma coisa, outro dia ele quer outro. Então para um pouquinho, tira um tempo, reflete aonde que você quer chegar. Que tipo de organização você quer construir? Né? O Rafa bate aí na questão de valores, né, de propósito, de missão. Escreve tudo isso, traz clareza para tudo isso. Isso vai te ajudar a ser consistente nesse processo. Agora, a questão da imprevisibilidade no trato com as pessoas, aí você precisa de gestão de expectativa. Aí você desce, você fez no nível organizacional. O que eu quero para a empresa, onde é que eu quero chegar, qual que é a nossa visão, qual que é a nossa causa, qual é o nosso propósito. Desce o nível. O que eu espero do meu gerente? Eu espero dele isso. Define o que você espera do seu gerente. Porque na hora de cobrar, você vai cobrar em cima dessa lista. Cara, eu esperava que você fosse um cara assim e você está sendo assado. Lembra que você combinou comigo que você ia ser assim? Eu não estou vendo isso aqui acontecer. Aí eu posso apertar. Então define. Para o meu vendedor, para o meu colaborador, eu espero que ele seja um cara assim, e assado. A minha expectativa com ele é essa aqui. Tanto em termos de competências de habilidades técnicas, quanto em habilidades comportamentais. No meu caso, na minha organização, eu não aceito ninguém tratar mal ninguém. Não existe tratar com grosseria funcionário. Não existe que você querer ser trator. Não existe isso dentro da minha empresa. Não pode, não é aceitável, não admito isso. Você pode mandar embora, mas você não tem direito de tratar mal. Ninguém está ali para ser desrespeitado. Falta de respeito, para mim, é inadmissível. Então, não existe um colaborador, um supervisor, querer gritar com o outro. Você está louco. Nem minha mãe grita comigo, não vai gritar com o outro. Está ficando louco? Isso, para mim, é inegociável. Então, essa expectativa, respeito é uma expectativa para mim. Não aceito tratar mal um outro colaborador. Não existe isso aqui, de ser ignorante com o outro. Então, você define qual a sua expectativa para todos os níveis hierárquicos da sua empresa. E aí, na hora de cobrar, você vai cobrar em cima disso aí. Porque se você não definiu a expectativa, não adianta você querer explodir. Aí o problema está em você. Mas quando você tem essa lista clara, é mais fácil você fazer essa gestão das emoções aí e bater em cima daquilo que você determinou. Aí você não vai ser imprevisível. Tá bom? Beleza aí, Luciano? Show. Vamos para frente. 2 últimas aqui. A Rita mandou aqui, eu só não entendi muito bem a pergunta. Lê aí para você ver. Antes da Rita, tem uma aí da Zenit que eu acho extremamente pertinente. Ela falou, chamar atenção em particular, ok, é necessário falar com o restante da equipe sobre o erro para servir de exemplo? Não. Não. Eu sou gestor, gente, eu sei como é que às vezes a gente quer antecipar o problema e já pagar o sapo geral para evitar que ele aconteça novamente. Parece lindo, na prática não funciona. Sabe o que você gera quando você paga para geral? Você gera a equipe falando assim, pô, não fiz nada de errado e estou aqui tomando esporro. Nunca fiz isso. Eu sei que não pode fazer, as expectativas estão claras, eu sei o que é esperado de mim, para que eu estou aqui às vezes? Aí se você for prolixo, então, pô, estou aqui meia hora em pé ouvindo esse cara falar para uma coisa que eu não fiz. Resultado, equipe desmotivada. Se alguém errou, você chama no particular e corrige aquele erro. Tá? Expectativa, você define em público. Define para todo mundo, conversa com todo mundo. Mas na hora que existe um erro a ser corrigido, não existe essa de chamar o grupo e dar uma apagada geral para evitar que aquilo aconteça com outra pessoa. O tiro sai pela culatra. O resultado não é positivo, não vai resolver seu problema, tá? Vai por mim aí que é mais efetivo você fazer todas as correções só no particular. Não adianta bater geral. E, gente, uma dica mais aqui, tá?
se preocupa mais em flagrar a sua equipe fazendo coisa certa. Tenha a disciplina de ficar de olho em flagrar a sua equipe fazendo coisa certa. Flagrar, nossa, cara, excelente isso aqui que você fez. Que atendimento top, que processo top, que legal isso aqui que você fez, mandou super bem. Procura flagrar e elogiar esses momentos. Vocês vão ver como é que sua equipe vai se dedicar muito mais em fazer isso acontecer com frequência. Aí o padrão de qualidade do funcionário sobe. Tá? Preocupe em flagrar fazendo certo, não errado. Quando aconteceu errado, chama no particular e puxa a orelha, não tem problema. Um chefe que faz assédio moral pode alegar para um líder que não vai liberar o profissional para uma tarefa porque esse colaborador está infeliz. Eu não entendi muito bem aí, eu até pedi para ela me falar, mas eu não entendi muito bem o que ela quis perguntar. Pode alegar para um líder que não vai liberar? É o chefe do líder, é isso? É o líder do líder? Vai liberar o profissional para uma tarefa porque o colaborador está infeliz. Porque aí é uma questão... Tá, vamos ver se eu entendi aqui, dependendo dentro do cenário. Eu vou falar, peraí. Beleza, vai, Rita. É porque eu estava tentando achar aqui o comando. O que acontece é o seguinte, eu sou o tipo de profissional que eu confesso que eu não sou líder, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de praticar, e eu passei por uma situação que eu sofri assédio moral, então eu tinha um chefe, eu não tinha um líder. Uhum. E aí eu consegui não foi nem uma promoção, eu consegui fazer uma tarefa junto ao líder. Só que o chefe simplesmente virou para o superior e falou que eu não poderia ir porque eu estava infeliz na minha função. Agora eu entendi. Você entendeu? Então, assim, é aquele tipo de líder... Deixa eu só entender... Deixa eu só entender a hierarquia. Você tinha um supervisor, que era o cara do assédio moral. No caso, eu era gerente, eu tinha uma coordenadora e eu tinha um dono, posso dizer, que mandava em tudo. Eu ia trabalhar com esse cara por 2, 3 meses só. Nem ia acompanhar. Pro dono. Pro dono, nem ia acompanhar, não. Ia ficar do mesmo lugar, só fazendo as atividades. A pessoa simplesmente virou para o cara, não liberou, e simplesmente falou para o cara que eu não poderia ir porque eu estava num momento muito infeliz na minha função lá embaixo. Certo, entendi. E aí eu simplesmente pedi conta. Lembra que eu falei lá no começo sobre, às vezes, você tem um líder que ele limita o seu crescimento? Sobre a lei do limite, lá do começo? O que você tinha dentro desse cenário era exatamente isso. Um líder servindo de limite. Você querendo crescer, você querendo fazer coisas melhores, e o cara te segurando. Normalmente, dentro desse cenário, são três coisas que podem acontecer, tá? A cabeça desse cara muda, e aí você precisa aprender a liderar para cima, mas isso é um mundo de trabalho para aprender a influenciar esse cara do jeito certo. Aí entra um mundo de técnica, tá? De se conectar com esse cara, de como é que você entra no mundo dele, como é que você entra na cabeça dele, como é que você influencia esse cara. Pega gatilho mental, se precisar, você usa, mas você traz ele pro seu lado, faz ele gostar de você, e inverte todo o cenário. É difícil, mas tem técnica para liderar para cima, tá? Busca John Maxwell, Líder 360 Graus. Sugestão de leitura para entender um pouco sobre liderar para cima. Essa é uma possibilidade. Outra é, você mesmo ali na sua, produz muito resultado, a ponto do cara que está aqui em cima, bypassa esse, ele fala, cara, eu estou perdendo uma baita de uma colaboradora, começou a ficar claro isso aqui para mim por causa desse cara fraco. E aí esse cara pode rodar. Lembra do supervisor lá, ruim, que eu tinha lá na empresa? Foi o que aconteceu. Esse cara, ele era o 02 na empresa e ele rodou. Aí hoje eu subi, entendeu? Eu entrei, na verdade, quando eu entrei, eu já entrei acima dele. Mas eu vi todo o cenário e vi que esse cara que era o 02 era que era a trava da empresa. E aí eu entrei, fiz um trabalho, esse cara saiu e a empresa decolou, na empresa que eu sou diretor hoje, tá? Então, essa é uma possibilidade. E a terceira possibilidade é o quê? É realmente você sair. E ela é muito comum acontecer. Principalmente porque nem sempre o cara problema é esse aqui. Às vezes o cara problema é esse que está lá no topo, é o dono, é o diretor. Aí, meu amigo, infelizmente é hora de procurar outro local. Ele não quer mudar a cabeça dele? Tem uma cabeça limitada? Procura outro local. Lembra que quando eu falei, quando você não sabe tratar a sua equipe de forma adequada, você perde os bons? Nessa hora que o bom vai embora. E ele vai virar o quê? Concorrente desse aqui.
E aí chora, né, Igão? Chora. Você perdeu um cara top e virou seu concorrente. Por quê? Porque você deixou permanecer um cara fraco. Provavelmente, esse cara que está aqui em cima está sendo um líder o quê? Passivo. Passivo. Em relação a esse aqui que está aqui fazendo merda, que às vezes é um dominador, que até produz resultado, mas desce o cacete em todo mundo, trata mal, faz assédio e tem aquela confusão toda. E ele está sendo passivo e não faz nada a respeito, porque ele tem medo de perder esse cara. Que como ele é passivo, se ele perder esse cara, ele se garante que vai produzir resultado? Às vezes não. Aí ele fica com medo de perder esse segundo cara aqui, que é um dominador tratorzinho. Às vezes o melhor realmente é sair dentro desse ambiente. Ou você vai crescer muito de forma muito extensa, esse cara que vai passar a confiar em você e vai tirar esse do meio do cenário. Mas é mais raro. Às vezes o melhor é sair. Mas uma coisa, gente, que é colocado isso aí, né, a sua saída aí eu vejo como correta, uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Daria outra palestra também, tá, Rafa? Eu sei que é muita coisa, mas deixa eu bater aqui. Que é uma questão de atitude. E esse é um desafio gigante, tá, Rita? Gigante, 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 gigante para todo mundo. Que é o quê? Que é o de manter uma atitude positiva em qualquer cenário. Às vezes até quando você tem um chefe babaca. Mas você manter a atitude positiva. Por quê? Uma atitude negativa, ela torna a coisa boa sem graça e torna a coisa ruim muito ruim. Uma atitude positiva torna a coisa boa incrível e ela pega a coisa ruim e pelo menos dá uma melhorada no ambiente, nem que seja dentro de você. Então, ter uma atitude positiva, você sempre ganha, sempre ganha, sempre ganha. Então, defina a atitude como algo seu, não algo externo. A minha atitude não depende do setor externo, eu defino o tipo de atitude que eu vou ter em todos os cenários. Ah, Ricardo, é fácil isso? Claro que não. Tem coisa que tira a gente do sério, mas você precisa respirar e retomar pelo menos o mais rápido possível para a atitude positiva. Sempre, volta para a atitude positiva, o mais rápido. Por que também isso é tão importante? Porque a gente é funcionário do mercado. Se você não é o dono, você é funcionário do mercado. Eu já vi minha época de TAM, eu comecei na TAM como agente de aeroporto. Check-in mesmo. E quantas vezes eu já não vi empresário convidando o funcionário para ir para a empresa deles? Às vezes ele estava até insatisfeito ali, mas tinha uma atitude tão positiva, dava um atendimento tão bom, apesar das vezes a condição insalubre de um aeroporto. O aeroporto é muito estresse. Tive gente falando que ia me matar, policial armado. Já tive muita confusão, eu tomei porrada, literalmente porrada na cara. Aeroporto é um ambiente muito tenso, vocês não têm ideia do que é estar ali cuidando de voos. Mas por causa de atitude positiva, outras empresas vêm e compram o passe dessas pessoas. E é muito legal. A minha movimentação foi assim também, né? Eu cresci rápido na TAM, a American Airlines comprou meu passe na época de abrir a American Airlines em Brasília, eu saí, aí a TAM veio e arrumou um cargo mais alto para mim, eu voltei para coordenar todo o departamento de segurança de Brasília, aí eu estava no cargo mais alto dentro do setor de segurança, e depois a Embaixada Americana comprou meu passe para eu cuidar do departamento de combate à fraude dentro do consulado americano. E aí, de lá eu fui para a metrópole escolar que eu estou hoje. Então foi crescendo, porque independente do cenário ruim, lembra que eu te falei que eu tinha um chefe imprevisível também na TAM? Era um desses aí, eu tive um que foi imprevisível. Isso não abalou a minha atitude, eu mantive uma atitude positiva. O meu chefe não estava vendo, mas outras empresas estavam. E isso me valorizou no mercado. Isso aqui é um baita desafio. Isso aí é mais ou menos como a gente olhar assim. Imagina um jogador de futebol iniciante. O que ele ganha para jogar? Nada. Se ele tiver uma atitude assim, pô, eu estou sendo explorado aqui nesse lugar, né? Não ganho nada, ganho de repente um vale transporte para vir jogar. Vou fazer gol contra nesse negócio, não estou ganhando nada, vou fazer gol contra. Quando que ele vai estar nos grandes times? Nunca, nunca. Então, o que define o nosso padrão de qualidade, aí para jogar em nível altíssimo, tá, gente? O que define o nosso padrão de qualidade não são as nossas circunstâncias, é o nosso caráter, é a gente. É a nossa atitude interna. Você fala, o meu padrão é esse. Meu chefe merece? Não. Essa empresa merece? Não. Mas esse é o meu padrão. Eu não deixo baixar disso. Se essa empresa não reconhecer, a concorrência vai reconhecer. Uma hora eu vou ser visto. E aí alguém compra o meu passo para ganhar mais em outro lugar. Porque a melhor hora de arrumar outro emprego é quando você ainda está empregado. Quando você ainda tem seu emprego. Então, um desafio para todo mundo aí. Mantenha a atitude positiva, porque isso te valoriza no mercado de trabalho. Não diz respeito se o seu chefe merece ou não, se a empresa merece ou não, mas é o seu padrão que vai determinar que tipo de profissional do mercado é você. A empresa que você está hoje, amanhã você está em outra.
e aí você decola. E aí o babaca do meio aqui, ó, fica pelo meio do caminho, se ele não aprender, né? Melhor ainda se ele aprender, mudar, melhorar e crescer e mudar a atitude dele, vai ser lindo. Vem para o curso de liderança e né, a gente melhora e cresce. Mas é essa linha aí. Mas, Rita, no final das contas, sair de empresa, atitude, ao meu ver, atitude corretíssima. Você estava debaixo de um teto baixo e aí te segurando, tá? Vamos para a Cara, então, próxima. para a gente fechar, só as duas últimas aqui. A gente já está fechando nosso time. Só as duas últimas aqui, que é da Zenit, que ela falou se é possível a convivência em uma organização com dois tipos de líderes opostos. E para terminar aí, o que tanto a Larissa quanto a Cláudia falou com relação ao que você recomenda, né, para fazer habitualmente para aumentar o nosso nível de liderança. Fecha essas duas perguntas aí. Beleza, vamos lá, vamos começar com a Zanit aqui. É possível convivência em uma organização com dois tipos de líderes opostos? Possível é, né? A gente tem que estar, a gente está lá, tem que conviver, não tem jeito. Aí, vamos esquecer o líder como cargo? Eu falei para vocês que liderança não era cargo, liderança é influência. Isso quer dizer que você pode ter chefes com perfis diferentes e você pode ser o líder do jogo. Então vira a chave. Liderança é influência. Você pode ser o cara de mais influência no jogo, mesmo não tendo um cargo de chefia. Então o desafio é o quê? Aumentar o seu poder de influência. Só que quando você começa a se ver como líder, você entende que a responsabilidade de se conectar é do líder. Não estou falando que é do chefe, é daquele que quer ser líder, de quem quer ter influência. É do líder. Então, o meu jeito de abordar um chefe é diferente do meu jeito de abordar o outro chefe. Eu ajusto a minha linguagem a cada um. Eu preciso entender qual terreno que eu estou pisando em cada um desses cenários. Às vezes vai dar atrito? Vai, porque às vezes um chefe está pedindo uma coisa, outro chefe está pedindo outra, se eles forem no mesmo nível hierárquico, você vai precisar falar, olha, eu preciso saber de vocês o que fazer dentro do cenário, porque você está falando A, você está falando B, me explica, me dá uma posição que eu sigo nessa direção. Às vezes a gente vai ter que passar por esse cenário. Mas puxa a influência para você, puxa a liderança para você, seja você a resolver o conflito, seja você a resolver o problema. Aí você vai se tornando o cara indispensável dentro desse processo. Daqui a pouco, até o chefe, antes de tomar uma decisão, ele quer vir falar com você. O seu poder de influência está crescendo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então é possível? É. Como? Ajustando a sua comunicação para cada um deles. Puxa a liderança para você e esquece a questão do cargo. Vira o líder do jogo. Próximo. E para fechar aí, as dicas que você dá para habitualmente estar fazendo para ter um bom nível, né? Aumentar o nível de liderança aí com a equipe. Tá? Gente, liderança precisa virar para você uma cultura, tá? Liderança está permeada em toda a sua vida e as pessoas não percebem isso. Então isso está no seu sangue, você está na sua cultura liderança. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Entra lá no Instagram, seguir @Ricardo Resto para receber dica todo dia de liderança. Olha que maravilha. E aí, todo dia você vai aprender liderança de graça. Ó, que coisa boa. Mas seja intencional, primeiro, no seu processo de aprender liderança, tá? Eu estou sempre lendo um livro, tem eventos de liderança, YouTube tem um monte de conteúdo, Instagram tem um monte de conteúdo, filtra líderes que você admira e traz esse cara para o dia a dia. Isso em termos de aprendizagem, tá? A aprendizagem de liderança precisa ser constante, não pode ser eventual. Não adianta querer assistir uma palestra de liderança, 2 palestras de liderança por ano e achar que, pum, virei um líder. Não é assim. Você vai, faz um curso, recebe um diploma de liderança, pum, sou líder. Não é assim que acontece. Liderança se desenvolve diariamente, não em um dia. Liderança, como eu falei para vocês, é uma responsabilidade de liberar o potencial das pessoas e fazerem elas crescerem. Eu, como líder, viro a chave e saio simplesmente do operacional para virar alguém que crie um ambiente onde as pessoas conseguem produzir resultado. Eu, como líder, não sou responsável pelo resultado. Eu sou responsável pelas pessoas que produzem os resultados. Eu, como líder, não sou responsável pela satisfação do cliente. Eu sou responsável pelas pessoas que atendem os meus clientes. Eu não estou falando com o cliente diretamente. Pelo menos não é essa a regra, né? Normalmente eu tenho uma equipe falando com o cliente. Eu preciso o quê? Cuidar dessas pessoas. Então é impressionante como é que liderança ela se desenvolve na somatória de uma série de atitudes que sozinhas são inócuas. Estou falando de atitudes mínimas como passar pela pessoa e dar bom dia. Como é que você tá?
Você está diferente hoje. Você está passando por algum problema? Estou te achando meio para baixo. Está precisando de alguma coisa? Vamos tomar um café? Vamos bater um papo? Quero entender você melhor. Qual que é seu sonho? Existem séries de pontos que sozinhos não têm valor nenhum, mas que você se mantém cuidando das pessoas dia após dia, dia após dia, dia após dia, de forma consistente, faz com que lá na frente, de repente, as pessoas olhem para trás e falem assim, caramba, eu amo o meu trabalho. A gente vê grandes líderes que às vezes trocam de organização e funcionários às vezes saem e vão para a organização onde esse cara está. A influência não está no cargo, está na pessoa. Se você saísse da sua organização hoje, será que a sua equipe quer ir atrás de você? Para onde você for, eu quero ir também. São essas pequenas atitudes, todos os dias, cuidando de pessoas, levando pessoas à realização, levando pessoas a atingir o seu potencial máximo, levando pessoas a se realizarem, é que faz com que as pessoas amem o trabalho, amem estar ali debaixo da sua liderança. Liderança diz respeito aos outros, não a nós mesmos. Então, todo dia, tira o olho do umbigo, olha para as pessoas, olha para a necessidade. Isso não é filantropia, isso é estratégia, isso dá resultado, isso dá lucro, isso dá venda, isso faz a empresa crescer, tá bom? Não tem ninguém santo aqui. É se importar de coração com as pessoas, mas sabendo que isso produz bons resultados, tá bom? Show de bola! Tem mais alguma coisa aí? Beleza, fechamos? Fechou. Foi incrível, cara. Foi incrível. Mais um conteúdo aí extraordinário contigo. Fala fácil de liderança. Você que já não conhecia o Ricardo, eu vou inclusive mandar lá no nosso grupo o link direto para o Instagram dele, para você já seguir ele lá, para você estar aí constantemente recebendo conteúdos de liderança, aprendendo mais para você desenvolver a tua equipe, tá certo? E para a gente fechar aí aquela nossa fotinha básica dos nossos encontros, tá? Então, abre sua câmera aí rapidinho para a gente poder tirar aquela foto de encerramento, de fechamento da noite, encerramento do mês de novembro, né? Novembrozão aí, fechando com chave de ouro, com o nosso amigo Ricardo. Então, vamos tirar aquela fotinha que eu vou postar depois. Você lá, com a sua carinha aqui bonitinha, na segunda-feirona. Vamos lá, cadê o restante? Abre aí, gente, vai lá, abre a sua câmera aí, dá um sorriso. Isso aí, a galera lá, o Renanzão lá, Farone, camiseta rosa lá, ó. Isso, galera, isso aí. Pronto, abriu aí. Vamos lá? Dá aquele sorrisão. 1, 2, 3 e... Tirar uma fotinha. Pronto. Tá aí aquele quadradozinho básico do Zoom. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Grande Ricardo, valeu, meu velho. Valeu por estar junto aí, para a gente sempre estar junto aqui. Está sempre de portas abertas para você estar com a gente, viu? Um grande abraço para você. E, gente, boa noite. Eu espero que você tenha recebido muito essa semana aí. Quarta-feira estamos aqui de novo, tá? Uma semana abençoada. Deus abençoe demais. Bom trabalho nessa semana. Muito sucesso. Um grande abraço para você. Até mais. Valeu, Ricardo. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.